Bem, bom dia pessoal. Então vamos dar início a mais um vídeo, né, de revisão. Vai ficar postado aí para vocês já darem uma olhada, né? A gente já vai ter a prova na próxima semana. A gente está no momento do simpósio de gestão hospitalar e empreendedorismo em saúde, né? E a gente já teve bastante conteúdo, discutimos, eu e o professor Roberto, a gente tentou discutir o máximo possível conceitos iniciais sobre custos em saúde, caso custos hospitalares ou custos em saúde. E aí o vídeo vai ficar como uma questão de vocês revisarem, escutarem, virem, mais uma forma de vocês absorverem o conteúdo e vocês possam revisar para o processo de avaliação que acontecerá na próxima semana, ok? Bem, então vamos lá. Eu estou com os slides abertos aqui, que foram os slides que eu e o professor Robert Val a gente fez em sala de aula. Isso a gente tentou chegar ao máximo de consenso possível do que trabalhar, inclusive o processo de repetição de alguns conceitos para que eles pudessem ficar o mais claros possíveis para vocês, né? Então, eu estou com o computador aqui na minha frente, eu estou com uma lousa aqui, eu vou tentar, né, pegar essa lousa e colocar algumas coisas para vocês, que vocês possam ver, né, e eu sugiro que vocês vejam o vídeo até o final, até porque é uma revisão da avaliação de vocês, tá bom? Eu deixei alguns pontos aqui que são cruciais para que vocês possam fazer a avaliação e depois para que vocês possam aplicar isso no dia a dia. Pode parecer, como eu falei para vocês, pode parecer que isso é muito mais uma questão teórica, mas é uma necessidade mesmo dos serviços que eles precisam entender como trabalhar custos na área da saúde, tá bom? Então, a primeira coisa que eu falei para vocês é que para que a gente possa conversar sobre custos dentro da área da saúde, a gente precisa entender alguns conceitos básicos do que é custos, né, na área da saúde, o que significa cada termo desses na área da saúde. Tá bom? Então, deixa eu colocar aqui. Então, uma das coisas que a gente iniciou foram as conceituações, né? E a gente falou um pouco sobre quanto custa a água, custo de vida, relação custo-benefício, né? E a gente viu o que realmente são esses custos, né? Então, esses custos é aquele esforço que a gente faz, são aquelas medidas monetárias que a gente tem, né? Que são, alguns termos colocam, sacrificadas ou colocadas, né? Para que a gente possa colocar um produto nosso no mercado ou à venda, né? Ou um serviço nosso, né? A gente não está falando só do produto, que no caso da área da saúde, o nosso produto final vai ser assistência a alguém, né? E aquilo ali, ele é um serviço que precisa ir, né? Precisa ser ou vendido ou ofertado, depende de onde a gente está falando, se público ou se privado, né? Então, os custos é tudo aquilo que está envolvido para que a gente chegue até o final com aquele serviço para ser ofertado para alguém, né? Então, esses são os custos. Então, o que é que está envolvido nesses custos dentro da área da saúde? E aí são conceitos, coloco bem aqui que são conceitos primordiais para que vocês, né, já comecem a pensar a trabalhar. Então, vamos lá. O que é despesa? Despesa é o valor dos bens e serviços que não são relacionados diretamente com a produção fim, né? No caso da área da saúde, o que a gente tem? O que a gente tem de despesa? Aquelas questões administrativas, aquelas despesas com vendas, por exemplo, planos de saúde tem despesas para vender os seus serviços. A gente tem aquilo que está relacionado à parte de produção administrativa, então tudo isso são despesas. Eles não estão relacionados diretamente ao produto final. A gente não vê esse custo relacionado ao quê? À assistência ao paciente. Então isso é uma despesa. Diferente de algumas definições de custo que colocam custo mesmo com aquilo que está relacionado diretamente com o serviço fim. Então o que a gente tem? Ainda a gente tem o gasto, que o gasto é aquilo que é usado para adquirir material para o produto fim, né? Então isso são os gastos. Então eu preciso gastar para colocar o meu serviço para ser ofertado para alguém, né? Então tem os gastos. E a gente tem a perda e o desperdício. A perda, no caso, a perda é aquilo que a gente consome de forma anormal, só que involuntária. A gente não sabe que está fazendo aquilo. Enquanto o desperdício não. O desperdício é aquilo que é intencional. A gente está tendo perca daquilo, mas aquilo é feito de forma intencional, né? Então a pessoa sabe que está fazendo errado, sabe que está consumindo errado. E a gente... então nós temos também os custos diretos e os custos indiretos. Então vamos lá. Estou com a luzinha aqui. Então, os custos diretos e indiretos, eles têm que ser alocados, né? Estão vendo aqui, ó? Eles têm que ser alocados
ao produto ou serviço, né? Aí para vocês está parecendo um pouco o contrário, mas é isso mesmo, eles têm que ser alocados ao serviço. Só que os custos diretos, a alocação dele é o quê? É direta, já está dizendo, custo direto, alocação direta ao produto ou serviço. Ou seja, você pega aquilo ali e diz, não, isso aqui o gasto dele está diretamente ligado ao serviço. É diferente de um custo direto. Aí a gente colocou muito bem exemplos na sala, começou falando sobre água e energia. Então, essa água e energia é difícil de a gente conseguir, muitas vezes, alocar ela. Eu não sei quanto de água dentro do hospital, só daquela água, ela está sendo gasto dentro de uma sala de medicação. Então, eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar entender como é que aquele custo indireto está alocado lá. Eu vou precisar de critérios para isso e a gente vai discutir. Daqui a pouco eu falo para vocês com relação a isso. Então, a gente tem os custos diretos e custos indiretos. Então, custo direto são aqueles relacionados com a aplicação direta da atividade. E os indiretos são aqueles que incidem, eles incidem nas atividades, mas que a mensuração, e lembrem-se disso, a mensuração e a aplicação dele dentro daquele produto, ou dentro daquele centro de custo, é difícil. Ou seja, você não consegue dizer com clareza quanto que está lá. Beleza? E aí o custo fixo, a gente tem aqueles fixos, são aqueles que têm uma produção constante, não variam, não variam. Então, independente do que você está produzindo, se faz 3, 4, 5 cirurgias, faz 3, 4, 5 atendimentos, isso não vai variar, o custo ele vai estar fixo. E durante aquele período de tempo, a gente não vai ter variação dele, independente da produção. Tá bom? Então, se eu atendo 10, 20, 30 pacientes, o custo, se eu tenho uma quantidade de energia, independe daquilo ali, ele vai ser fixo. Então, se eu tenho uma luz que está ligada durante 24 horas, tanto faz atender um paciente ou 10 pacientes. 24 horas de luz ligada vai gerar um custo fixo. É diferente daquilo que é variável. Em determinado período de estudo, ele tem uma variação, certo? E ele depende diretamente da produção. Por exemplo, aí se a utilização de seringas, nesse caso, então luz ligada na sala de medicação, independente se eu atendo 10 ou 20, o custo é fixo. Mas de seringas, se eu atender 10 pacientes, é mais seringas. Se atender um paciente, é menos seringas. Então a gente tem um custo que é variável. E lembrando, o custo ele pode ser fixo indireto, variável indireto. Isso independe. Uma classificação não exclui a outra. Então, por exemplo, a seringa ela é um custo que é variável e ela é direto. A energia é um custo que é o quê? Ela pode ser considerada como um custo fixo e ela pode ser considerada também como um custo indireto. Tá bom? Então, é a forma da gente classificar. Ok, pessoal? O que mais que a gente discutiu? Aí eu falei para vocês sobre sistemas de acumulação de custo. Então, o que são esses sistemas de acumulação de custo? É a forma como esses custos eles são acumulados, são apropriados, no caso ao produto ou ao serviço. Então, a gente colocou o custeio que é por processo e o custeio que é por ordem. Então, o que é um custeio por processo? Só lembrando a vocês, aí vão lá, dá uma olhada nos slides, dá uma olhada no material, dá uma olhada na apostila, relembrando, que é só para destacar os pontos principais para fazer uma revisão e tem avaliação, certo? Então, o custeio por processo está muito relacionado à produção industrial de grande quantidade, de escalas, enquanto que o custeio por ordem está muito classificado as questões da encomenda, da individualidade. Então, qual a característica do custeio por processo? A gente tem produtos que são caracterizados de forma industrializadas, ou seja, em série, em uma quantidade. Então, nesse caso, os custos são atribuídos por fases da produção. É diferente de uma apropriação, no caso de uma acumulação de custos, dos sistemas por ordem. O que acontece no sistema por ordem? Esses custos são acumulados pelo produto final. Então, é como se eu fosse produzir algo customizado, individualizado para alguém e eu atribuísse todos os custos àquele produto final. Eu não tivesse uma série de produção. Eu não faço primeiro uma porta, depois o volante, depois o motor e cada fase dessa eu tivesse uma acumulação de custo específica. Ok? Então, isso a gente colocou. E aí depois eu coloquei para vocês os tipos de custos, que eles são custos estimados, real e padrão, e a gente discutiu um pouco disso. Eu coloquei rapidinho para vocês. Inclusive, pessoal, eu coloquei que um é o que deveria ser e outro é o que a gente deveria ter. Só um momentinho aqui, deixa eu procurar aqui o que eu discuti com vocês aqui.
Então, pessoal, o que eu coloquei para vocês? Eu coloquei que o custo padrão é o custo que deveria ser, né? É o custo que a empresa deveria alcançar se conseguisse o quê? O nível de desempenho dela, um nível bom de desempenho dela. Já o custo estimado é o custo que vai ser, né? É o custo que a empresa deverá obter. Então, provavelmente ela não conseguirá atingir o custo padrão, que seria o padrão daquela empresa, mas ela vai ter um custo estimado que é dependendo do que ela vai trabalhar, ela vai ter aquele custo estimado, né? E tem um custo real, né, que se a gente não trabalha, se a gente estimou, mas não chegou aquilo ali, então a gente vai ter o custo real, né, que ele provavelmente pode ser igual ao que é estimado, ou ele pode ser diferente, para mais ou para menos, depende de como a empresa, né, chegou até o final. Ok? Bem, o que mais que a gente chegou a ver? Então, eu coloquei para vocês, logo em seguida, eu falei para vocês do sistema de absorção. E aí foi a parte mais complicada que a gente chegou da sala de aula para mim tentar discutir com vocês o que é um sistema de absorção. Então eu falei que o sistema de absorção ele é um sistema de custeio, um método de custeio que ele é de forma tradicional, né? Então ele veio para suprir uma necessidade mais antiga do que a gente trabalha hoje, né? E esse sistema eu coloquei para vocês que ele tem algumas características, eu vou colocar aqui. Eu escrevi várias vezes na sala, eu fiz alguns esquemas dentro da sala de aula, mas eu vou fazer mais uma vez para vocês, certo? Então, sistema por absorção, certo? Ele tem algumas características. Qual é a primeira dela? Aceitação fiscal. Então, todo o processo, todo o método que é utilizado, a gente usa no nosso país a gente usa a absorção, porque ele é a única forma de ser aceito, né, de ser demonstrado na DRE, como a gente aloca lá na demonstração do resultado do exercício, ele é feito por absorção, é a única forma aqui no país de ser aceito. Então, a primeira característica do método de absorção, né? Bem, pessoal, a segunda coisa é que o método por absorção, ele usa o critério de rateio para trabalhar os custos indiretos. Lembrando, custos indiretos ele é de difícil mensuração. Então, como trabalhar esses custos diretos no sistema por absorção? Então, vai usar o critério de rateio. E esse critério de rateio, ele é um critério que tem uma característica de subjetividade. Então, o que a gente faz para diminuir essa subjetividade? A gente aprimora os métodos de rateio, a gente melhora a qualidade do método de rateio, né? Melhora a qualidade do método de rateio. Para quê? Para que a gente diminua essa subjetividade. Então, é uma outra característica do sistema por absorção, né? Além disso, esse sistema por absorção, vou mostrar aqui para vocês, só rapidinho aqui, tá bom? Então, o sistema por absorção, certo? Ele é aceito pelo fisco, certo? E ele traz critérios de rateio e subjetividade, né? E a gente precisa melhorar a qualidade desses critérios de rateio, tá bom? Para que a gente possa entender melhor esses custos indiretos, tá bom? E lembrando, o método por absorção, ele coloca as despesas separadas dos custos, separados dos custos de produção, né? Então eu deixei um esquemazinho para vocês que está lá na aula. Então eu estou olhando aqui para ele, certo? Eu já tentar os custos de produção. Esses custos de produção são os custos que estão relacionados a parte do produto mesmo, né? E a gente tem as despesas. As despesas estão relacionadas ao que a gente faz para colocar aquele produto na mão ou aquele serviço próximo à pessoa que vai consumir, né? Então ele traz custos de produção e despesa, tá bom? Então são essas três características que a gente tem no sistema por absorção, que é bom a gente lembrar lá na avaliação, tá bom? Bem, então, em cima dessa questão do sistema por absorção, pessoal, eu já coloco o que o professor Roberval trouxe para vocês sobre a questão do ABC. Então, eu conversei um pouco com o Roberval, certo? E o professor Roberval, a gente conversou que a gente precisaria repetir exaustivamente muita coisa e depois fazer o comparativo com relação ao custeio por absorção e o custeio ABC. Então, o custeio por absorção, ele é um método que a gente colocou agora, ele tem aceitação fiscal. Ele é um método também que ajuda para gerenciamento. Já o sistema o ABC, ele não é aceito aqui no nosso país para que a gente trabalhe ele dentro da legalidade do fisco, da contabilidade, né? Então ele é um método muito mais gerencial, tá bom? E qual é a questão do método ABC com relação aos custos indiretos?
Então, aí a gente tem uma característica que vai separar bem esses dois métodos. Então, eu também vou colocar aqui para vocês aqui na lousa. Então, sistema por absorção e o sistema ABC, né? Então, vamos lá. O sistema por absorção, ele é um sistema gerencial. O sistema por ABC, ele também é um sistema gerencial. Contudo, o sistema por absorção, ele é aceito pelo fisco. Já o sistema ABC não é aceito. Então, vou colocar aqui para vocês, ó, na lousa. Sistema por absorção, ele é gerencial. O sistema por ABC, ele também é gerencial, né? Olha só, o sistema por absorção, aqui, ó, ele é aceito pelo fisco. O sistema ABC, ele não é aceito pelo fisco, tá bom? Qual outra característica que difere os dois? O sistema ABC e o sistema por absorção, cada um tem uma forma diferente de trabalhar os seus custos indiretos. Então, só lembrando, o sistema por absorção, ele traz o rateio. O sistema ABC, ele traz o rastreio. Rateio, rastreio, certo? Então, o rastreio, ele tem uma capacidade de gerar menos subjetividade, né? Então, como é que ele trabalha o rastreio? Olha só, o sistema, aí vamos lá, já puxa outra diferença. O sistema por absorção, ele entende que o produto ou serviço absorve os custos. E já o sistema ABC, ele entende que as atividades que geram o produto ou serviço é que consome, certo? Os recursos. Voltando, mais uma vez. O sistema por absorção, ele entende que o produto é que consome recursos. O sistema ABC, ele entende que as atividades é que consomem os recursos, tá bom? Então, o rastreio, ele é utilizado para entender como que cada atividade ela consome os recursos. O rateio, ele tenta dividir aqueles custos no produto final, os custos de cada centro de custos no produto final. Então é outra característica que diferencia o sistema ABC do sistema por absorção. Então o ABC ele trabalha rastreio, a absorção ele trabalha rateio, certo? Então lembre-se dessa diferença. Mas em cima disso, né, é importante que a gente saiba o que é o quê? O que são centro de custos. E esses centros de custos, esse centro de custos é uma unidade operacional, uma célula, ela é autônoma, ela é distinta das demais, então ela é específica, ela tem uma atividade que é homogênea dela, certo? Atividade que é homogênea dela. Então você consegue entender a funcionalidade dela, né? Então ela gera custos, né? Então ela tem objetivos comuns, tá bom? Então ela tem uma homogeneidade, lembre disso, homogeneidade é o que caracteriza um centro de custos, certo? Então, esse centro, quando você olha para esse centro de custo, então você pode entender esse centro de custo como centro de custo que é o quê? Produtivo, que está relacionado ao quê? Atividade fim, né? Então, aquilo que é produtivo, a gente fala que é atividade fim. A gente tem os centros de custos que são os centros de custos auxiliares, né? E a gente tem atividades que auxiliam, né, os centros de custos produtivos, né? E a gente tem aqueles centros de custos que são administrativos, é o próprio nome disso, são unidades administrativas, né? Então, cada um desses centros de custos tem atividades homogêneas, é o que caracteriza um centro de custos, são suas atividades homogêneas, a forma de absorver os custos é de forma homogênea, ok? Então, vamos lembrar disso, certo? Na hora, principalmente hoje, próxima semana, na hora de fazer a nossa avaliação, certo? E depois disso a gente vai utilizar todo esse conhecimento que a gente tem até agora para que a gente possa trabalhar nas próximas aulas. Ok, pessoal? Então, isso foi uma revisão rápida. Peguem esses pontos, estudem, né? Vejam o vídeo mais de uma vez para vocês absorverem em forma de escuta. Depois pega o conteúdo que está disposto lá no SIGA, certo? A gente deixou o conteúdo das aulas disposto lá no SIGA para vocês olharem, tá bom? Dá uma revisada e vamos nos preparar. Espero a atividade de vocês também, que a gente está aguardando do simpósio.